muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um evento online promovido pelo Isla Leiria. O meu nome é Catarina Raimundo, é fácil de perceber porque conseguem ler aí, e estou a receber-vos hoje, pois a nossa diretora, a doutora Paula Figueiredo, por um motivo pessoal, inesperado e súbito, não pôde estar presente hoje para fazer a abertura como sempre costuma fazer. Infelizmente hoje não foi de todo possível. Em primeiro lugar, quero agradecer, em nome da senhora diretora, da administração do Isla Leiria e em meu nome pessoal, a todos os que se inscreveram e que estão a participar neste evento. Sem vocês nada disto seria possível. Em segundo lugar, quero agradecer às nossas oradoras, a doutora Cristina Nogueira da Fonseca, que tanto nos tem dado a conhecer estas temáticas da felicidade e que tem espalhado a felicidade pelo Isla Leiria nos últimos tempos. Agradeço igualmente à doutora Telma Lopes por se ter disponibilizado a colaborar em mais um evento e a todos vocês muito obrigada. Então, o desafio de hoje do Isla Leiria e da Happy Town tem a ver com os processos de aprendizagem felizes. Podemos aprender a ser felizes? Como podemos potenciar a aprendizagem? Deixo aqui então estas questões tão pertinentes e vamos ver se encontramos as respostas durante esta sessão. Para isso, passo a palavra às nossas oradoras Cristina Nogueira da Fonseca e Telma Lopes, mas antes queria só avisar-vos que, portanto, esta sessão vai ser gravada para depois ser disponibilizado um vídeo no nosso site, portanto, no local do evento, depois o Filipe irá disponibilizar o vídeo da conferência para vocês depois mais tarde recordarem, está bem? Então, boa sessão. Obrigada, Catarina. Obrigada. Bravo. Bem, antes de mais, é um prazer imenso estar em casa novamente convosco, não é? Já se está a tornar um hábito esta nossa nova dimensão. Nós temos um plano que não sabemos ainda muito bem se o vamos seguir, tanto eu como a Telma temos esta capacidade de nos adaptarmos ao que o mundo vai precisando e ao que as pessoas nos pedem. E o que nós temos estruturado a apresentação em duas dimensões. Eu falarei primeiro, depois falará a Telma e depois o ideal seria que nós trocássemos aqui algumas ideias, algumas partilhas, até durante a sessão, se vocês quiserem colocar alguma coisa aqui no bate-papo, eu tenho a capacidade de ver e de alinhar o meu discurso com alguma coisa que possa fazer sentido, portanto sintam-se à vontade para me interromperem em qualquer momento, ok? Então vou começar, vou partilhar aqui a minha tela convosco, até porque eu fiz uma coisa tão amarela e tão bonita. Toda a gente está a ver? Jeitozinho, que eu consigo vos ver aqui a todos assim, ok. Então, se calhar começo por me apresentar muito rapidamente. Eu chamo Cristina Nogueira da Fonseca, tal como já tinha sido dito, e o que eu acho que é importante vocês saberem sobre mim é que eu sou uma apaixonada profunda pelo tema da felicidade já há muitos anos, considero a minha missão de vida e considero o meu propósito e, portanto, desde que eu estudo, trabalho e promovo estes temas, eu encontrei um significado completamente diferente para estar aqui no planeta Terra e foi, acho que, das coisas mais significativas que mudaram o meu destino foi eu perceber onde é que eu posso pôr as minhas forças e as minhas virtudes ao serviço da humanidade. Isto podendo parecer muito religioso, vocês vão perceber de certa forma ao longo desta conversa como é que tudo isto faz sentido, ok? Nada é dito por acaso. Então, vou explicar-vos como é que a nossa masterclass está arrumada, ok? Arrumamos isto em 3 momentos diferentes. O primeiro, a felicidade enquanto conceito. O que é isto, a felicidade que nós tanto ouvimos? Será que conseguimos defini-la numa frase? O que é que ela representa para cada um de nós? A felicidade enquanto competência, ou seja, é ou não possível nós treinarmos a felicidade? Poderá ser a felicidade algo que nós aprendemos, tal como quando aprendemos a tocar piano? É algo que é possível? E depois, quais é que são as metodologias que cada um de nós deve encontrar para poder procurar alcançar e manter esta felicidade, ok? Está bem feito, não está? Parece-vos bem, interessante, promete. Estou-te a ver, Susana, vou-te dar uma boa nota se abanás a cabeça. Assim. Vamos então entrar aqui no que é isto do conceito efetivo da felicidade. Se calhar eu vou fazer aqui só um pequeno enquadramento histórico, não comecem já a revirar os olhos e deem-me aqui uma pequena hipótese, porque eu acho que é interessante nós irmos por aqui. Primeiro, o que é efetivamente isto da felicidade? Certo? E em primeira linha nós sabemos que a felicidade é aquilo que nos move a todos. Qualquer uma, ou um, ou dois de nós que estão aqui nesta masterclass
qualquer que seja o objetivo que tenham a médio, a curto ou a longo prazo, quer seja uma promoção, fazer uma viagem, escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore, qualquer que seja o objetivo, nós sabemos, desde já, que nós acreditamos que ao alcançarmos aquele objetivo, nós seremos mais felizes, certo? Tudo o que nos move, as nossas escolhas, aquilo que nós achamos que devemos fazer, nós achamos que devemos fazer porque acreditamos que nos irá trazer mais felicidade. E aqui toda a gente concorda comigo. Deixem-me já dizer-vos para vos poupar imenso dinheiro que nem sempre o casamento faz isso, está bem? Portanto, só dizer assim, fica já aí com essa luz. Isto à parte, e o sentido do humor também é muito importante para a nossa felicidade, nós sabemos também, e vocês estão-me a dizer assim, certo Cristina, mas há coisas que eu faço e eu não as faço por felicidade, não as faço porque vou ser mais feliz. Eu vou-vos dizer, eu sei, porque nós temos uma outra linha, que é aquele trade-off que nós fazemos na vida, que é aquelas coisas que nós não queremos fazer, mas fazemos porque sabemos que se não as fizermos vamos ser infelizes. Ok? Nós sabemos que temos que as fazer naquele momento porque sabemos que se não o pusermos em prática, daqui a uns tempos vai ser pior ainda. Dar-vos assim 2 exemplos a que nós conseguimos encaixar. Estão a ver aquela pilha de roupa, que ainda está meia pilha de roupa, e que nós vamos passar tipo só aquela metade porque sabemos deixarmos acumular vai ser uma chatice. Nós não estamos a ter prazer em passar aquela pilha de roupa, mas de facto nós estamos a evitar a nossa infelicidade maior no futuro. Nós tomamos decisões para sermos felizes, mas também tomamos decisões para não sermos infelizes, que são 2 polos significativamente diferentes. Certo? Faz sentido? Abanem só com a cabeça quem estou a ver com a câmera, só para ver que faz sentido. Faz todo. Ok. Isto dito, e porque de facto a felicidade é algo que nos move desde sempre, nós vamos pegar um bocadinho e vamos ali até à Grécia Antiga, vamos tão longe quanto a Grécia Antiga, mas vamos lá passar muito, muito pouco tempo. E na Grécia Antiga, Aristóteles considerava sem dúvida nenhuma que a felicidade já era o bem mais elevado a ser conquistado por um ser humano. Mas que esse bem mais elevado só era conquistado quando o homem desenvolvia as suas máximas capacidades, aquilo que considerava o homem na excelência. E se vocês repararem, nós temos aqui uma linha muito, muito comum nos últimos tempos, que é a metodologia do coaching, e o próprio coaching já nos diz, tem aquela frase muito comum que é: ser a melhor versão de ti próprio, certo? Procura a tua excelência. Portanto, já vem aqui, já vamos buscar aqui um bocadinho à Grécia Antiga. E o Aristóteles defendia algo que nós também defendemos ainda hoje, que é a missão do Estado, no nosso caso, governo, não é? Ou do António Costa, como vocês quiserem, é a missão do Estado criar condições para que o indivíduo possa ser bom, ou seja, que não tenha que ter condutas negativas, possa ter um construto social em que possa ser bom e feliz, ok? A seguir ao Aristóteles tivemos o Sócrates, o da Grécia Antiga, não o nosso, que nos disse claramente também que para um homem ser feliz, ele tinha que ser bom e virtuoso e justo. Ou seja, a felicidade associado àqueles que tinham comportamentos bons, virtuosos e justos. Um discípulo deles acrescentou-nos aqui uma outra dimensão, okay? Que foi a da autossuficiência. O Antístenes, acho que é assim que se diz o nome dele, que não é fácil, disse a Sócrates: mestre, tudo certo, bom, virtuoso e justo, mas um homem que não é autossuficiente não consegue atingir o patamar da sua felicidade. Okay? Reparem aqui em cima, a crença de que estava na mão do homem, do indivíduo e do ser humano ser feliz com as suas ações e de que os bons e os virtuosos tinham mais probabilidades do que os filhos da mãe, certo? Até aqui estamos maravilhosos. A seguir tivemos a Idade Média, que foi uma altura em que a própria felicidade desapareceu claramente dos horizontes da filosofia e a religiosidade cristã veio trazer aqui e veio transformar a felicidade em algo profundamente mais transcendente, alcançado fora deste mundo. Onde? No céu, certo? Mas não era toda a gente que ia para o céu, pois não? Só iria para o céu aqueles que tivessem as boas atitudes praticadas aqui, no planeta Terra. Só aqueles que fossem bons e virtuosos aqui é que teriam boas ações e que, sem dúvida nenhuma, a falta e o sofrimento naturais de uma vida sofrida poderiam ser compensadas no céu, onde, lá está, a felicidade estaria dependente das nossas ações, mas reparem, é uma felicidade aqui já associada também ao se Deus quiser,
Sim, mas também aqui reparem, na Idade Média, a felicidade, se não fosse aqui, se a nossa vida aqui fosse má, não faz mal, porque no céu havia um lugarinho para nós, mas só se nós aqui escolhêssemos fazer boas e praticar boas ações. Depois, logo a seguir, prometo que a parte histórica está quase a acabar, logo a seguir temos uma linha que é a linha da modernidade, que todos nós acho que estudámos em História, que foi o Iluminismo. E aqui o surgimento de que o indivíduo pode ser feliz e deve ser feliz é muito claro. Okay? A felicidade deixou aqui com a modernidade de fazer parte do além, de Deus Nosso Senhor e do céu e do outro mundo, passou a estar aqui parte clara neste mundo. E começou a estar muito claro para os iluministas que ser feliz nesta vida era possível, mas também aqui que isso dependia, sem dúvida nenhuma, das nossas ações. Foi aqui também que começou a construir-se a crença de que a nossa felicidade está em cima das escolhas individuais que nós fazemos. Não é do Estado, não é do governo, não é da nossa mãe, não é do nosso pai, não é do nosso marido, é uma escolha nossa, está em cima das nossas ações individuais. E nós, sem nos apercebermos, dentro dos nossos amigos e das nossas relações, nós somos muito iluministas quando dizemos coisas do eu acho que cada um deve escolher o que é melhor para si, quando algum amigo tem uma atitude que nós, eu não percebo, esse não é o meu mapa mundo, nós dizemos se te faz feliz é o que importa, ok? Já somos nós claramente aqui armados em iluministas dentro desta realidade, ok? Depois, e é aqui que vamos entrar agora, que é a parte da psicologia positiva e do Martin Seligman. O Martin Seligman é uma personagem, é um dos personagens mais importantes da chamada ciência da felicidade, porque foi ele o pai, o fundador, o criador daquela que é uma corrente da psicologia, que é chamada psicologia positiva. Não quer dizer que a outra seja negativa, apesar de nós lhe termos colocado aqui um adjetivo, termos a necessidade de adjetivar a palavra, mas que veio dizer-nos que era muito importante que, mais do que estudar as patologias, as depressões e as ansiedades, a psicologia também deveria estudar aquilo que de facto funciona no indivíduo, aquilo que está bom, quais é que são os contextos em que tendencialmente os indivíduos apresentam uma maior satisfação com a vida, uma maior percepção de que a vida vale a pena. E numa fase muito, para vos dar uma noção, na altura em que Martin Seligman avançou com a psicologia positiva, o rácio de investigação, nós tínhamos para estudos um rácio entre um estudo de depressão versus um estudo de bem-estar, era 92, creio eu, ou seja, nós tínhamos 92 estudos a estudar o que estava de errado no indivíduo e a procurar os contextos e os comportamentos que de facto favoreciam o bem-estar e na psicologia positiva usa-se imenso a expressão, a palavra florescimento. Quais é que eram os contextos nos quais os indivíduos floresciam? Na altura, ainda antes do modelo PERMA, que é o que eu vos vou apresentar, o Martin Seligman apresentou-nos uma conclusão de que a felicidade seria uma soma de 3 coisas diferentes. Prazer, que é algo que é muito fácil para nós identificarmos, prazer físico, prazer social, prazer sexual, prazer, que é fácil, não é? Que é muito imediato, o prazer é claramente uma sensação de momento e fugaz também. Envolvimento em comunidade, envolvimento em tarefa, em projeto e significado. Portanto, prazer, envolvimento e significado. E o significado, nós agora também ouvimos em propósito, portanto é uma outra palavra para a mesma coisa, que basicamente responde àquela, deve-nos permitir responder àquela pergunta simples, que é o que é que nós andamos a fazer no planeta Terra, além de consumirmos oxigénio. O que é que nós estamos cá efetivamente a fazer? E o que o Martin Seligman nos vem dizer é que, assim como os pensamentos negativos podem ser apreendidos, os pensamentos positivos e otimistas também. Ou seja, nós vamos tendo uma neuroplasticidade suficiente e capaz de alterar a maneira como nós pensamos e a maneira como nós agimos. Mas tal como as dietas, não basta ler os livros. Nós temos que ler os livros, fazer as receitas e fazer a alimentação. Nós temos que o pôr efetivamente em prática. Só ler sem fazer não vai de facto trazer resultados nenhum. E esta nova dimensão de que o indivíduo poderia trabalhar e poderia melhorar nele as competências que o levariam a ter uma percepção de que a vida é melhor,
o otimismo, a fé que é diferente da religião, a esperança, o perdão, que pode parecer tudo muito na área da transcendência, mas que são muito importantes para estes temas da felicidade. Todos estes demais aspectos fizeram com que nascessem novos caminhos para o ser humano encontrar o seu bem-estar e a felicidade autêntica, ok? Apresentando-vos aqui, so far so good? Sim, banem só com a cabeça para saber se está tudo bem. Boa. Então, fantástico. Então, o Martin Seligman apresenta-nos o PERMA primeiro, que nos últimos, creio eu, 5 anos foi anexada uma nova letra, que é o V. E aqui, vou-vos fazer aqui uma viagem por isto. Um indivíduo, cada um de nós, para ser feliz, ou para ter uma percepção de que a vida vale a pena, e eu gosto muito mais desta coisa da percepção de que a vida vale a pena, que eu acho que é muito mais, representa muito mais o que é a felicidade, do que a felicidade em si, enquanto conceito que é difícil de nós desenvolvermos, precisa de ter estes 6 itens supridos, ok? Emoções positivas, e não só as emoções que vou tendo ao longo do meu dia, e se calhar aqui pode ser interessante vocês fazerem aqueles assessments assim muito rápidos, que vocês fazem só de olhar, que é, podem pensar na vossa vida no geral, ou podem pensar no vosso trabalho, onde vocês quiserem, e façam uma viagem, consoante eu vou fazendo aqui esta apresentação destas linhas, destas letras, façam uma viagem, ponham aí no vosso caderninho o P, o E, o R, o M, o A e o V, façam uma viagem e ponham um mais ou um menos sobre se, sim, de facto, esta é uma letra que eu tenho forte neste momento, ou, sem dúvida nenhuma que o que a Cristina me está a dizer é algo que eu sinto falta e pode estar aqui na base de eu ter dias que não sinto que as coisas estão a ser tão fixes, ok? Então peguemos aqui nas emoções positivas e pensemos, linha geral, quantas emoções positivas experiencia o ser humano, quantas experienciamos nós numa semana, num dia. A maior parte das emoções que nós temos são de entusiasmo, são de alegria, são de vitalidade, são de energia, são de coragem, ou a maioria das emoções que nós vamos experienciando ao longo do nosso dia, erro. Estão a ver? Erro no sistema. Mas também não são só as emoções experienciadas, são também as emoções pensadas. Okay? Sou ou não eu por base uma pessoa esperançosa? Sou ou não eu por base uma pessoa otimista? E estas duas linhas são muito importantes e são fundamentais para a percepção de que a vida vale a pena. Depois, o E. O E é o chamado engagement. Ou uma palavra muito mais utilizada e que eu gosto muito, que é a palavra de flow, que eu não sei se já ouviram falar, que é do Mihaly, que eu não vou dizer o resto do nome porque eu não sei, mas ele é um psicólogo húngaro, e se vocês procurarem flow vão encontrar o nome do senhor, que é muito difícil de pronunciar. E ele defende e apresenta toda grande parte do seu trabalho de investigação foi em cima da criatividade e do flow, porque estão claramente relacionados, que é a capacidade de nós nos envolvermos de tal forma numa atividade que nem damos pelo tempo passar. E que muitas vezes nós temos esta capacidade de entrar neste flow quando estamos a fazer coisas que nós gostamos, das quais nós somos bons e que de facto nos permitem cumprir e realizar aquilo que é o nosso significado e o nosso propósito. Isto depois vocês podem questionar isto tudo quando nós estivermos aqui no Q&A, todas as perguntas, ok? E é fácil nós percebermos que a vida custa muito mais quando nós estamos continuamente a olhar para o relógio e isto nunca mais passa, e estamos segunda-feira à espera de sexta-feira, e estamos no início do mês à espera do fim do mês, e estamos sempre quase a contar que a vida passa muito rapidamente e vamos construindo na nossa cabeça que o tempo que estamos a viver agora não vale a pena, não é? E obviamente que isto vai criando ainda em nós uma sensação de que, eu não devo estar a viver uma vida tão fantástica quanto isso, quando à segunda-feira eu quero é que chegue à sexta, não é? Sem que nós nos apercebamos, nós vamos construindo isto efetivamente dentro de nós. Depois, R. Relações positivas, né? Isto é óbvio, nós vamos sabendo tudo o que nós sabemos sobre investigação dentro desta área, nós vamos sabendo sem dúvida nenhuma que se há algo que une toda a investigação científica e toda a investigação académica sobre isto é que nós precisamos de pessoas para sermos felizes, nós precisamos de relações positivas também para sermos felizes. E este aqui também é o tal assessment que nós podemos fazer, que é as relações que eu tenho à minha volta, consigo ou não eu identificar claramente aquele que é o meu amigo vital, a minha pessoa para me dar coragem, a minha pessoa que me dá abraços só quando eu preciso de abraços, estas coisas fofas que nós da felicidade falamos muito.
Tenho eu ou não a sensação de apoio no mundo, seja de quem for, e tenho eu ou não também a consciência de ser aceite nas minhas relações como eu sou, ok? E isto também se pode aplicar ao contexto de trabalho. Posso eu ou não, sinto eu ou não que sou aceite no meu contexto de trabalho como eu sou, ou tenho que criar uma personagem, ok? Todas estas coisas são fundamentais. Meaning, significado, não é? O potinho de ouro no fim do arco-íris. É isto. O que é que eu consigo ou não, enquanto indivíduo, enquanto Cristina, enquanto homem, enquanto mulher, eu consigo ou não perceber o significado do meu caminho ou o significado da minha tarefa, ou o significado do que me foi pedido, o significado das coisas que eu faço, porque é que eu estou a fazer isto e para quê, também é fundamental. Nós temos uma tendência para andar em piloto automático gigante e paramos muito pouco para pensar nos porquês das nossas coisas. O que é muito interessante, porque nós movemos-nos por intenção. Tudo aquilo que nós fazemos é com um propósito. Nós queremos um resultado final com um determinado significado. E nós conseguimos agir em função da intenção, mas depois não conseguimos dar significado ao nosso resultado. Isto pode parecer um bocadinho complexo, mas de facto isto acontece muito. Nós temos que ter a capacidade de encontrar o significado daquilo que estamos a fazer. E porquê que isto é fundamental? Porque se eu não conseguir criar, às vezes até criar para mim mesmo uma narrativa em que eu penso assim, epá, eu tenho aqui esta criatura que é minha filha ou que é meu filho e está-me a atazanar completamente o juízo e eu tenho vontade de o pendurar na corda da roupa com umas molas e deixá-lo ficar durante 2 ou 3 horas ou se possível até ele ter 18 anos, não é? Mas se nós conseguimos pensar, ok, não, calma, isto faz parte, estás a ficar evitado, eu quero que tu fiques esperto, mas eu dava-me jeito é que tu fosses esperto para o mundo, que não fosses esperto cá em casa, não é? Mas ele lá em casa também tem que aprender. E é importante nós percebermos que o que nós estamos a fazer tem um significado, tem um propósito, tem um resultado. E nós temos que nos focar na intenção das nossas coisas. Isto é a maneira mais simples do que nós irmos à procura daquela pergunta-chave, que é o que é que eu estou a fazer no mundo, não é? Porque essa então eu acho que ainda é mais complexa. Comecemos por perguntar o que é que eu estou a fazer esta semana, porque é que eu estou a fazer este projeto, porque é que eu estou envolvida nesta missão, porque é que eu estou aqui a jantar. Está a fazer sentido? Vai nem só com a cabeça. Boa, pronto. O accomplishment é simples, não é? Isto é tudo muito lindo e muito fantástico, mas nós temos que sentir que estamos a chegar a algum lado, não é? Nós temos que ir sentindo que aquilo que estamos a fazer, que o que estamos a dedicar às pessoas, o que estamos a dedicar a nós próprios, nós temos que sentir que estamos a evoluir e que nós estamos a evoluir no nosso trabalho, que temos oportunidades, que nós estamos a evoluir na educação dos nossos filhos, que nós estamos a evoluir na nossa relação, que nós estamos a evoluir na nossa dieta, que nós estamos a evoluir no nosso desenvolvimento pessoal, que nós temos que sentir que estamos, sem dúvida nenhuma, a chegar a algum lado, ou, na palavra da psicologia positiva, que nós estamos a florescer, ok? Logo a seguir, nos últimos anos, então, foi aqui introduzido o V de vitalidade. E este foi, sem dúvida nenhuma, uma letra que faltava imensa a este modelo, porque é o que está associado a tudo o que é a nossa energia e o nosso vigor, e que está associado a coisas que nós nos esquecemos muitas vezes e que são fundamentais para a nossa felicidade e que muitas vezes são os básicos e os primários, que é o descanso, que é a alimentação, que é o desporto, que são coisas que são chatas, não é? Tipo, fazer desporto é muito chato, comer bem às vezes não é muito fixe, dormir acho que a maioria das pessoas até gosta, algumas podem ter a dificuldade, mas quase toda a gente gosta, mas que são os básicos, que se nós não dormirmos bem, que se nós não descansarmos, que nós não nos hidratarmos, que se nós não comermos bem, nós vamos ter sem dúvida nenhuma uma grande dificuldade, temos uma maior irritabilidade, temos todas aquelas coisas que nós sabemos quando estamos privados de sono ou de açúcar. Não é? Que é o grande monstro daqui de todas estas coisas. Portanto, a energia e a vitalidade é fundamental. Começarmos pelos básicos. Estamos ou não? E acreditem que para mim tem sido um processo muito, muito interessante, este processo do respeito pelo corpo não é o culto, nem é o respeito para ficar toda popozuda, não é? É o respeito pela capacidade de descansar, de me alimentar bem, de me hidratar, que são básicos e que vão ter logo à partida um impacto, uma correlação muito, muito grande e muito positiva na minha capacidade de me sentir melhor comigo própria e mais. Na minha noção de autoeficácia, que é outra noção muito importante para a felicidade. Tenho ou não eu a capacidade de me retirar de situações onde já estou há muito tempo. Ok? Faz sentido? Sim? Ok. Então,
duas definições sobre a felicidade. Uma fui buscar aquela coisa fantástica que se chama o Priberan, que sabem que é aquilo onde nós vamos ver se estamos a dar erros ortográficos, e fui por curiosidade ver o que é que lá estava escrito. E então muito interessante porque nós temos muito aquela crença quase de que a felicidade também é sorte, não é? Há pessoas que nasceram com o bumbum virado para a lua, não é? E nós ainda vamos acreditando muitas vezes nisto. E é curioso porque no próprio Priberan nós temos lá a felicidade como uma tendência para acontecimentos positivos ou favoráveis, a dita sorte ou o dito azar. E a investigação diz-nos claramente que não, e a nossa experiência também nos diz claramente que não. Depois fui a outro site cientificamente muito válido que se chama Wikipédia, também é muito válido, porque achei muito interessante, e aqui aparece-nos já algo que eu acho muito interessante neste segundo parágrafo, que é: a felicidade é um estado durável de plenitude, e isto é muito interessante, a noção da felicidade, do estar enquanto estado durável, e já volto aqui, de plenitude, de satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos. Ou seja, reparem como aqui surge aquilo que a investigação nos vai dizendo, que é, para já, é impossível alguém estar feliz a todo o tempo, pelo menos sem drogas. Isso não existe. Nem nenhum de nós quereria isso, porque a vida seria um aborrecimento gigante. Okay? Isso não existe. Existe sim a capacidade, eu costumo dizer muitas vezes que há alturas em que eu estou triste e sinto-me muito feliz na mesma, porque eu sei que aquela tristeza faz parte do momento, faz parte de um acontecimento, é normal eu senti-la, faz parte do processo, e ela não me torna infeliz, torna-me triste, que são coisas efetivamente diferentes. E a felicidade, enquanto estado durável, enquanto estado contínuo, independentemente do momento feliz, ou do momento alegre, ou do momento triste. Diz muitas vezes que a felicidade é quase um estado de espírito, não é? É uma forma de estar na vida, é uma forma de sentir a vida, mesmo nos momentos mais duros. Até aqui também está a fazer sentido, não é? Então, fui buscar e fui pensar assim, ok, então, se nós, um nome em inglês porque é mais fino, pensei assim, se nós tivéssemos que criar um currículo em que convidaríamos pessoas para frequentar, isto não vai acontecer, mas se acontecesse, eu pensei, que tipo de disciplinas é que nós trabalharíamos? E são também coisas, atividades que nós podemos trabalhar connosco e áreas que nós podemos aprofundar e melhorar em nós mesmos. Depois a Telma vai dizer como é que nós podemos potenciar isto e depois eu terei cá para o Q&A. Eu acho que vocês não veem muito bem aqui a penúltima, mas eu vou fazer a viagem convosco. Primeiro, claramente, as emoções. Okay? E nós vamos sabendo de forma clara que a capacidade de eu treinar as minhas emoções e de eu trabalhar o meu autocontrole é fundamental para a minha noção de que a vida é boa. A capacidade de eu controlar também os meus impulsos também é fundamental para a minha percepção de que eu sou capaz, e aqui estamos aqui à questão da autoeficácia, que aparece aqui em quinto, a parte de gerir as minhas emoções e a minha autoeficácia estão profundamente relacionadas. Gerir as minhas emoções, gerir o meu autocontrole, vai-me dar claramente uma noção de que eu sou capaz de gerir qualquer circunstância. Depois, a gratidão, que parece que toda a gente agora fala muito de gratidão e fala muito e muito bem, porque nós temos, claramente a nível de investigação, uma relação recíproca positiva, uma relação muito feliz entre a prática da gratidão e a satisfação com a vida. Pessoas gratas tendem a ter várias coisas, nomeadamente mais anos de vida e mais saúde, o que é uma coisa, e menos doenças cardiovasculares, segundo a investigação. Mas pessoas gratas têm uma percepção muito maior de que a vida é boa e de que a vida vale a pena. Mas as pessoas que praticam diariamente a gratidão, quer com cartas de gratidão, quer com o diário da gratidão, quer com post-its, quer com o que quer seja agradecer a Deus Nosso Senhor, ao universo, ao pôr do sol, I don't care, ou o que quer que seja, pessoas que praticam diariamente a gratidão, nós sabemos que as experiências e os momentos negativos impactam-nas muito menos, em muito menor dimensão do que as pessoas que não a praticam diariamente. Okay?
aquelas pessoas que acham que tudo é um direito. Acordar é um direito, o ter sol é um direito, ter sol para estender a roupa devia ser obrigatório, não é? Deus Nosso Senhor devia garantir isto a todos. Esta forma de estarmos na vida e a forma como encaramos a vida, quase como tudo sendo um privilégio, e esse garanto-vos, eu era uma menina muito caprichosa e muito mimada durante muito tempo da minha vida, filha única, neta única, estragaram-me desgraçadamente, e esta mudança que eu fiz no meu chip de que tudo, obviamente tinham que mudar tudo, porque eu era linda como o céu e, portanto, uma menina maravilhosa. Quando eu mudei o chip e percebi que tudo na minha vida é um privilégio, acordar é um privilégio, ter pessoas à minha volta é um privilégio, ter um prato na mesa é um privilégio, saber ler, saber escrever é um privilégio, ter dinheiro é um privilégio, ter uma casa é um privilégio, tudo isso mudou gigantemente a forma como eu encaro a vida. Se isto é fácil? Não. Se é possível? É. É possível. Temos lá está, como as dietas, temos não só ler os livros, temos que os pôr efetivamente em prática. Outro conceito aqui, para me despachar, senão a Telma vai-me destruir, que eu convidei só para eu falar. Eu faço isto, eu trago as pessoas só para eu falar, para me ouvirem a falar, é isto, uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu adoro fazer. Já estou a pensar numa forma de fazer diferente. Pronto, mas isso depois a gente pode continuar. A parte aqui, esta dimensão das forças e das virtudes, que foi também uma investigação muito interessante feita pelo Martin Seligman e pelo Peterson, em que eles, uma equipa de 55 pessoas, estudaram cerca de 200 culturas e foram criar aquilo que eu chamo um inventário das sanidades humanas, um inventário das forças humanas. E o que eles nos dizem é que cada um de nós tem determinadas forças mais desenvolvidas do que outras. Imaginem a criatividade, a curiosidade, o espírito de equipa, a liderança, o perdão, o otimismo, todas aquelas que eu já vos fui elencando, e que nós conseguimos, enquanto seres humanos, desenvolver com treino, com disciplina e com método, desenvolver as competências que nos faltam nos nossos contextos. Podemos aprender a ser mais gratos, podemos aprender a ser mais otimistas, a termos perspectiva. Nós temos esta possibilidade de nos treinarmos e de lá está, como dizia Aristóteles, de nos tornarmos a excelência daquilo que nós somos e daquilo que nós temos para dar ao mundo e daquilo que nós temos para dar ao outro. Okay? Assim como a criatividade é uma das forças e das virtudes que pode ser desenvolvida e que é fundamental. A criatividade é, na sua base, a capacidade extraordinária de resolver um problema, não é? Mais do que qualquer outra coisa. E, portanto, também é fundamental para a nossa noção de autoeficácia. A resiliência, que também é ela trabalhada, obviamente, com a gestão de emoções, com o autocontrole, com o desenvolvimento das nossas forças e das nossas virtudes, e o mindfulness, que aqui eu vou ter que ser muito... tudo o resto eu faço, o mindfulness está a ser muito difícil para mim, mas que eu sei, e a investigação diz-nos claramente, que esta capacidade, porque mindfulness não é só nós fecharmos os olhinhos e estarmos ali, não é? É claramente uma atenção intencional no presente momento, com uma atitude de curiosidade, de gentileza, de abertura e de cordialidade para com o mundo. Portanto, é uma filosofia de vida também ela, e que tem sido muito utilizada e muito praticada de forma muito terapêutica para pessoas com as mais diversas patologias. Portanto, fazendo aqui um resumé assim muito, muito rápido, para dar aqui algum tempo à Telma, e desculpem profundamente se me alonguei, isto é muito difícil para mim. Fazemos aqui um resumo, sim, a ciência diz-nos claramente, a investigação diz-nos claramente que é possível nós treinarmos a nossa felicidade, mas também nos diz que ela dá trabalho, como tudo o que é bom tendencialmente dá trabalho, tudo o que é bom para nós tendencialmente dá trabalho, mas que é possível fazê-lo, e que temos já a investigação ao nosso alcance para pormos em prática e para nos tornarmos mais próximo daqueles seres humanos que acordam todos os dias e que sentem que bom pá, eu devo estar a fazer alguma coisa de jeito porque isto está de facto a valer a pena. Depois fiz um slide muito giro para a Telma. Estão a ver como eu sou uma pessoa generosa? Que é uma das competências que eu estou a ter. Ficaste por aí, não é? Fiquei por aqui. E vou sair daqui agora porque tu queres falar de pessoas, tu não precisas de imagem. Não, eu precisar até precisava, mas tivemos alguns problemas tecnológicos nos últimos dias, não sabemos explicar bem porquê e acabámos por não conseguir ter aqui uns slides para eu apresentar. Cristina, são 20 para as 7, portanto isto significa que temos aqui 20 minutos para eu falar um bocadinho e para ainda respondermos a perguntas, não é? Desculpa. Então,
Está tudo bem, o que é que eu sugeria? Que fizéssemos um misto agora. Ok. Porquê? Porque enquanto tu foste falando, eu fui registando aqui, tomando aqui algumas notas, para ir também introduzindo aqui no meu discurso e ver como de facto estamos em sintonia. E convidava aqui as pessoas também, tu se quiseres podes ir controlando aí o chat, a irem participando nesta discussão e convido-te a ti também a participares também na minha conversa, está bem? Boa. Então, olha, eu começo aqui por me apresentar também, não é? O meu nome é Telma Lopes, eu trabalho há quase 20 anos na área da formação, isto não parece, mas eu tenho 43 anos, portanto, não parece que sim. Portanto, trabalho na área da formação. E vou falar aqui, a Cristina convidou-me, a Cristina e o Isla de Leiria também convidaram-me para fazer aqui uma apresentação sobre uma questão mais de métodos de aprendizagem. Eu trabalho nesta área, de facto, há alguns anos, sou coordenadora pedagógica também, e sou apaixonada pela área da formação, é uma área onde de facto sou feliz e agora ainda mais porque como adoro o digital, este momento do Covid veio-me aqui empurrar para um novo mundo que foi fantástico de descobrir nos últimos meses. E Cristina, começando por uma das primeiras coisas que tu disseste foi que a felicidade é o que nos move a todos, certo? E eu fiz assim umas contas muito rápidas e pensei, se a felicidade é o que nos move a todos e a aprendizagem também, porque nós queremos sempre aprender coisas novas, então somos felizes quando estamos a aprender, certo? E se a experiência for positiva, ainda mais, porque de facto todos nós queremos ter boas experiências positivas, experiências que nos marcam. E no fundo é um bocadinho isto que eu venho partilhar aqui convosco, é como é que nós conseguimos criar um ambiente propício a esta aprendizagem destas competências que a Cristina teve a elencar aqui, porque de facto é preciso criar um ambiente e não é de todo o ambiente que temos atualmente. Há muitos sítios onde de facto já perceberam isso e as coisas já estão a mudar. Há noutros sítios, e nomeadamente o nosso Ministério da Educação ainda tem um longo caminho a fazer, mas realmente é um bocadinho nisto que eu vou partilhar convosco. E depois tu também disseste, Cristina, que mais recentemente, na era da modernidade, o indivíduo pode ser feliz e deve ser feliz, mas isso tudo depende das suas ações. E está assente nas escolhas que o indivíduo faz. E está completamente alinhado com aquilo que é a aprendizagem no dia de hoje. Porque quanto mais envolvido o aprendiz, o formando, o aluno estiver no seu processo de aprendizagem e de mudança, mais eficaz ela é. Ok? Então, começando aqui por algumas questões, trago várias, não sei se vamos conseguir falar delas até ao fim, mas bom, vou começar. Temos aqui vários intervenientes no processo de aprendizagem e o primeiro que temos é o formador, o professor, aquele que transmite conhecimento. E, como nós todos sabemos, porque estou a ver pelas fotografias, devemos andar mais ou menos nas mesmas idades, mais 10 anos, menos 10, enfim, todos nós experienciámos aquele tipo de aulas de formação em que nós temos o formador, o professor à frente, a debitar matéria e nós simplesmente temos um papel passivo de receber aquela informação e de vez em quando podemos dar feedback, certo? Isso já não está a resultar, isso já não está a ser eficaz na aprendizagem. Neste momento, aquilo que está cada vez mais a ser pedido por todos os que estão em processos de aprendizagem é a colaboração. E isto leva-me aqui a um ponto que tu falaste agora no fim, que é relações positivas. É colaborar, é estar com pessoas que me acrescentam alguma coisa. E numa sala de aula, numa sala de formação, se tivermos pessoas com diferentes níveis de conhecimento, com diferentes idades, com diferentes especialidades, e se tivermos não um formador, mas sim um facilitador que
agrupa o conhecimento de cada uma destas pessoas e faz circular o conhecimento entre todos, a aprendizagem é de certeza muito mais eficaz do que apenas a aprendizagem do formador, do professor a debitar matéria, enfim, temas. Concordas comigo, Cristina? Tu estás a fazer uma cara estranha, a rir-te. Não, eu concordo, sabes, concordo com várias coisas e leva-me aqui estavas a falar dos processos colaborativos e leva-me logo a uma outra linha que é importante nós desenvolvermos em nós, que é a capacidade de estarmos com outras pessoas, de ouvirmos outras pessoas, de confiarmos noutras pessoas, portanto todas aquelas competências que estão fundamentais e que são tão importantes e que à partida nós não desenvolvemos, não é? Porque todo esse processo de colaborarmos com alguém pressupõe que nós desenvolvamos outras competências, não é? Da capacidade de trabalharmos a equipa as forças de caráter e as forças de caráter e as virtudes do Martin Seligman falam muito nisso, de nós desenvolvermos as competências. Repara, eu, por exemplo, no inventário, eu daqui a nada coloco-vos aqui o link onde vocês podem fazer gratuitamente o assessment para saberem quais é que são as vossas forças de virtude e de caráter. Eu tenho o meu trabalho em equipa está tipo a meio. Se eu trabalhasse num ambiente muito competitivo, em que tivesse continuamente a trabalhar com pessoas, se essa não fosse uma força que eu tivesse tão desenvolvida, eu ia ter imensas dificuldades. Eu ou teria que as desenvolver ou estava quase a criar aqui uma predisposição para ser infeliz, portanto eu concordo plenamente com isso. Já eu, se não tiver pessoas à minha volta, não em ambientes altamente competitivos, não é isso, mas se eu não tiver com pessoas, eu, por exemplo, fico completamente bloqueada ao nível da criatividade, não consigo. Bloqueio. Eu preciso estar com pessoas, portanto, como podem imaginar, o meu período de quarentena foi caótico, porque ainda por cima eu vivo sozinha, portanto foi muito mal nesta parte, porque eu não estava com pessoas, eu não colaborava, eu não tinha colaboração, tinha Teams, mas não é a mesma coisa, ok? E isto é de facto também aqui outra questão que trago, que é estas questões digitais e o impacto destas questões digitais no processo de aprendizagem, mas a componente presencial, na minha opinião, vai ter sempre que existir. Pode não ser da mesma maneira, pode não ser na mesma duração, na mesma escala, mas terá que existir. Depois trago aqui uma outra questão que já fui até abordando e que também remete para aquilo que é mais comum fazer quando pensamos em processos de aprendizagem, que é a forma como os grupos de alunos ou de formandos ou de aprendizes são formados, são constituídos. Por norma, a tendência é criar grupos homogéneos, mais ou menos alinhados ao mesmo nível, porque isto dá muito menos trabalho, não é? Do que ter níveis diferentes e gerir uma aprendizagem neste contexto, não é? É muito mais enriquecedor para toda a gente, mas é mais difícil para quem está numa postura de formador. Se estiver numa postura de facilitador do conhecimento, da aprendizagem, isso já é diferente e é muito mais interessante para toda a gente. Agora, não nos podemos esquecer que isto é falso, não é? Nós criamos, enfim, vamos pensar em alunos. Criamos grupos homogéneos de alunos para determinada aprendizagem, para determinada formação, enfim, o que seja. Quando estas pessoas forem para o mercado de trabalho, não é isso que vão encontrar no mercado de trabalho. Não vão encontrar grupos homogéneos no mercado de trabalho, vão encontrar pessoas, equipas, com tudo menos homogeneidade. Portanto, as pessoas não vão preparadas para enfrentar este mercado de trabalho. Felizmente, aquilo que eu tenho visto, e porque trabalho na área da formação há alguns anos, mesmo na empresa onde eu trabalho, já estamos com esta consciência, estamos a mudar as coisas, não se muda facilmente, não se muda de um dia para o outro, não se consegue mudar o chip dos formadores de um dia para o outro, é preciso muita insistência, os próprios formandos, alunos, também às vezes têm alguma resistência quando entram numa sala que não está em U, nem em formato de escola, mas sim num quadrado ou só com puffs, isto é logo uma resistência à entrada, ok? Mas isto de facto é outra questão que impacta na experiência de aprendizagem, é o local
da aprendizagem, o local onde as pessoas aprendem. Antes de chegar ao local, e porque já passei aqui pelo formador, facilitador, e agora aqui por esta questão dos grupos, há aqui uma outra questão que é muito importante e que tu também abordaste algures, acho que foi quando falaste do Seligman, perceber o que é que melhor satisfaz os indivíduos. E isto de facto é outra questão muito importante e pouco valorizada, agora já mais, mas até algum tempo atrás pouco valorizada, é perceber concretamente quem é que nós temos à nossa frente quando falamos em processos de aprendizagem, quem é que vai aprender, quem são as pessoas que vão aprender, como é que funciona o cérebro destas pessoas. E não estou a dizer quando falo em conhecer, não estou a dizer se é o género, se é a idade, a raça, não é nada disso. É que experiências é que têm, como é que funciona o cérebro destas pessoas, quais são as características destas pessoas, quais são as diferenças entre estas pessoas, porque todos nós sabemos, e a maior parte das pessoas está aqui de certeza que sabe, se não mesmo todas, que nós temos maneiras diferentes de aprender, nós temos ritmos diferentes de aprender e temos maneiras diferentes de aprender. Uns são mais auditivos, uns são mais visuais, uns são mais sinestésicos porque a audição e o ouvido não chega, têm que mexer, não é? Há dias quando falávamos, Cristina, estavas a partilhar comigo, tu, por exemplo, és sinestésica, certo? Não, visual, és visual, exatamente, és visual e, portanto, é óbvio que nós aprendemos por todos estes canais, obviamente que sim, mas se houver esta sensibilidade de perceber qual é o canal mais facilitador para aprender, para aquela pessoa aprender e para assimilar a aprendizagem, e se for possível construir um processo de aprendizagem mais focado neste tipo de modelo, obviamente que a aprendizagem é mais eficaz. Eu também sou bastante visual. Eu inclusive posso não conseguir, eu por exemplo escrevo com canetas de cores nos meus cadernos, eu posso não saber em que caderno é que escrevi, mas eu sei exatamente se foi na folha da esquerda ou na da direita e o sítio da folha onde foi, portanto, porque é isto, sou visual, não é? E o facto de ser visual, e há pouco estava a partilhar essa minha experiência de falta de criatividade, foi o mesmo que me aconteceu na quarentena. Eu deixei de ver coisas, eu deixei de ver pessoas, eu deixei de ver sítios, eu deixei de ver cores, eu deixei de ver muita coisa e isso bloqueou-me. Posso só introduzir? Deixa-me só introduzir uma coisa que eu acho que é importante. Agora estavas aqui, às vezes falas e ativa-me aqui um sininho e é algo que em determinados contextos tenho falado muito, que é porque é que nós temos tanta resistência a aprender, não é? Começamos por aí. E se começamos por aí, se calhar vamos ter que ir à nossa infância, que é a nossa base, não é? A nossa vida, nós para funcionarmos em sociedade começamos a aprender tudo, a usar os talheres, a ler, a escrever, não é? A assinar, aprendemos a atar os indicadores, a ler as legendas na televisão. E se nós pensarmos, grande parte do nosso processo de aprendizagem tem muito poucos selos de coisas significativamente boas. O nosso processo de aprendizagem é quase que uma obrigação. Falhar uma determinada meta, não é? Está logo por si associado a uma nota negativa, a um ralhete, certo? E nós vamos quase criando, sem que nos apercebamos, uma noção de que aprender é chato, não é? Mais do que não seja, muitas vezes também temos que aprender sobre coisas que não nos interessam, e algumas são obrigatórias, mas faz parte, tem que ser. E pior, temos que aprender sobre coisas que não nos interessam de formas que nos é muito difícil aprender, não é? Portanto, eu sou zero auditiva, tu podes falar e esquece, não fica cá nada. Mas se tu pensares... Eu devia ter trazido um PowerPoint. Para mim devias, porque eu estou a ter muita dificuldade, não porque o teu discurso não seja fantástico, mas se nós repararmos, grande parte da nossa escola é isso, é auditiva, não é? Se tu me disseres, se eu estiver a falar contigo sobre umas calças, eu vou-te olhar para cima, porque eu vou estar a criar a imagem das calças na minha cabeça. Eu não sei se elas eram azuis, não sei, mas elas estão na minha cabeça. E esta predisposição, esta predisposição para eu aprender
deveria ser trabalhada de uma outra forma logo da nossa base, porque senão agora nós temos aqui e depois acredito, eu nunca fui muito bom nisto, não é? E isto é horrível. É verdade, e por isso é que é importante pensar aqui em alguns princípios fundamentais do funcionamento do cérebro. As emoções, que tu já estás farta de falar, portanto, quanto mais positivas as emoções forem, melhor é a experiência, obviamente, maior é a aprendizagem, é óbvio. Depois isto que tu acabaste de falar, tem que ser sensorial, tem que envolver os sentidos todos. Não é? Tem que ser a visão, a audição, o tato, enfim, o sabor, o cheiro, se for possível, nem sempre. Mas depois há mais coisas, acho que há a questão das ligações, a questão dos exemplos onde eu me reveja. Outra ferramenta que agora até é muito usada, o storytelling, porque nós antigamente, e eu aprendi muitos valores da minha vida ao ouvir histórias da minha avó, da minha mãe, não é? Porque aquelas histórias no final tinham a moral da história, não é? Que nós não gostávamos muito às vezes, mas de facto as histórias ajudaram-nos quando éramos pequeninos, ajudaram-nos a aprender muita coisa quando éramos pequeninos. E felizmente esta é uma ferramenta que está a ser usada em processos de aprendizagem e que de facto tem tido efeito, tem sido eficaz. E depois, claro, outra questão que tu já falaste, quando falaste do Seligman nos 3 princípios, no prazer, no envolvimento e no significado, é o envolvimento. O envolvimento da pessoa que quer e que precisa de fazer este caminho de mudança ou de aprendizagem para mudar alguma coisa ou para conhecer coisas novas, não interessa, mas é de facto isso que tu estavas a dizer, e eu aqui trago um exemplo que todos nós conhecemos e que, na minha opinião, nós estamos a caminhar para lá, e agora o momento, aqui o Covid deu-nos um empurrão grande neste sentido, que é, faz sentido a aprendizagem ser um género de uma Netflix, em que eu tenho disponível numa plataforma, em algum sítio, não quer dizer que seja uma plataforma digital, pode ser uma plataforma física, uma escola, enfim, uma série de competências e eu escolho aquela que preciso. Obviamente que o compromisso aqui é maior, obviamente, o compromisso, o envolvimento é maior, mas eu escolho aquela que preciso. E depois ainda mais, quer dizer, pode haver a recomendação daquilo que eu preciso porque fiz a competência A e B e se calhar eu preciso também da C para conseguir consolidar aquele processo, não é? E eu hoje lembrei-me, hoje estava a ver o LinkedIn e vi que o Fernando fez um comentário, fez uma partilha e um comentário no LinkedIn e que tu também comentaste. E aqui há dias eu estava a falar com o Fernando. Aqui há dias não, já foi há algum tempo, já foi se calhar há um ano, peço desculpa, o meu telefone está a tocar. Aqui há um ano estávamos a trocar algumas ideias sobre as profissões do futuro e nunca me hei de esquecer que o Fernando disse, eu acredito que não se deva falar em profissões do futuro, porque eu acho que no futuro não vai haver profissões, vai haver pessoas, que já não somos nós certamente, vai haver pessoas que têm competências, têm um conjunto de competências e vão alocar essas competências a projetos. Portanto, vai deixar de haver profissões, vai deixar de haver uma coordenadora pedagógica, vai deixar que trabalha numa empresa e faz coordenação pedagógica para aquela empresa. Vai deixar de existir isso, não é? Vai haver um conjunto de competências que eu tenho e que posso alocar ao projeto A, B, C, a diferentes empresas. Então, se nós pensarmos que isto de facto faz sentido, então também faz sentido alinharmos os processos de aprendizagem, a formação, as aulas, nesta lógica de nós temos um curso constituído por não sei quantos módulos e eu tenho a possibilidade de escolher aqueles que eu quero fazer, aqueles que eu preciso de fazer porque eu sei o que é que preciso aprender e já não tenho que aprender aquilo que eu já sei e que me estão a impor, porque aí o meu envolvimento é zero, não é? E como sou um agente ativo no meu processo de aprendizagem, no meu processo de mudança,
é muito mais fácil de eu me envolver e de conseguir atingir os meus objetivos e ultrapassar os meus obstáculos e saciar as necessidades, enfim, que tenho. Queres dizer alguma coisa, Cristina? Queria só pegar nisso e para deixarmos também tempo para estas pessoas nos fazerem perguntas, Sim, nós gostávamos muito. Posso terminar por aqui, sim. Essa questão que tu disseste, como eu próprio sou o agente ativo da minha aprendizagem, é exatamente esse o mote para eu próprio sou o agente ativo responsável pelo meu caminho. E aquela crença de que nós não somos bons na escola, isto já não é a escola, isto é a vida, portanto há outra maneira para fazer, há outra forma efetivamente de fazer. E este tem que ser um caminho nosso, não é? Nós temos que ter a capacidade de olharmos para nós, lá como dizia Aristóteles, olharmos para nós e vermos as áreas em que nós precisamos de melhorar, porque nós não estamos a melhorar para os outros, nós não estamos a emagrecer para os outros, nós não estamos a pentear-nos para os outros, nós estamos a fazer esse caminho para nós, esse caminho de respeito pelo nosso lugar no mundo e pelo nosso lugar aqui na Terra, não é? E esse tem que ser, eu sou responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pelo meu caminho e se a minha empresa me mete uma formação que eu não gosto ou se me obrigam a aprender coisas que eu não gosto, eu tenho que sair da posição de Calimero, não é? De, ai meu Deus, que horror, estou farta disto, e tenho que ir à procura das coisas onde eu me sinto feliz. E eu tenho que ser responsável por isto. A minha felicidade é a minha responsabilidade. Eu não posso terceirizar esta função em lado nenhum. É o meu caminho. E eu tenho que o assumir. Ou então não me posso queixar, não é? Se eu não assumir, também não me posso queixar. Ponto. Pronto, e agora façam-nos perguntas. E com o microfone, que eu odeio aquelas perguntas ali escritas, eu gosto. Já que não se quiser mostrar na câmara, a gente vai imaginar que vocês estão todos despenteados e de pijama. Perguntas, maltinha, para mim e para a Telma, de um assunto qualquer que seja, que vos tenha ficado aí por a cutucar coisas. Olha o António do Alentejo. Tão bom. Nada? Nada? Vá lá. Faz, Susana. Faz uma pergunta que eu dou-te uma boa nota. E deixa-me só dizer uma coisa. Sim, Susana, faz uma pergunta que eu dou-te uma boa nota. É muito curioso teres falado na aprendizagem por opção e por aquilo que nos faz sentido e por aquilo que nós precisamos, porque sem termos falado sobre isto, juntamente com o Isla, agora quando montámos a nova edição do MBA, do Corporate Happiness, já o temos em todo ou em blocos de aprendizagem, ou seja, as pessoas vão poder ou fazer o MBA completo ou selecionarem os módulos que lhes faz sentido aprenderem neste determinado momento da sua vida. E eu acho que isso é fundamental, pelo menos para mim, que sou uma ávida pela aprendizagem, eu gosto de poder potenciar o meu tempo e escolher aquilo que me faz falta neste momento. E sabes que isso não depende só, ou não depende exclusivamente do que é que me faz falta. Eu até posso considerar que tudo me faz falta. Só que eu neste momento, o tempo que eu disponibilizo para isto pode ser só X, então Exatamente. eu só vou conseguir dedicar-me a fazer aquilo, percebes? E essas opções, essas várias opções, são muito mais interessantes para quem está a aprender, não é? Porque para que é que eu me vou pôr numa formação de 15 horas se eu só vou conseguir assistir a 5? Não vai ser útil, não vou tirar partido daquilo. Se eu tenho a opção de fazer 5 agora e 5 no próximo mês ou daqui a 6 meses, não interessa, Sem dúvida. Melhor, não é? E acho que nós estamos a caminhar para aí. Acho que ainda não há ainda Desculpem. Vou fazer a pergunta, posso? Sim, para ter boa nota, mais um valor. Não, olhando para estas sugestões de um bocadinho escura, agora é que percebi que já deveria ter acendido a luz, mas mesmo assim vou às escuras um bocadinho assim poltergeist. Tens uma voz tão radiofónica que até ficas bem no escuro. Exatamente, pronto, apela à cena vespertina. Olha, os conceitos, esta viagem, pelos conceitos e para estas, vou chamar-lhe milestones da aprendizagem, se quiséssemos resumir, sim, um top 3 ou 3 grandes conceitos para quem quer ou quer alavancar a felicidade, que a um nível corporativo ou mesmo numa aprendizagem em termos pessoais, quais seriam esses conceitos? Assim, uma fórmula mais resumida, assim, 3 ideias. 3 conselhos ou 3 conceitos? 3 conselhos. Para quem quisesse
Alavancar esta ideia da felicidade corporativa, ou mesmo quem quer aprender, ou vamos imaginar que é uma pessoa tradicionalmente muito pessimista, que quer desenvolver essa aprendizagem da felicidade. Olha, já estamos conscientes, não é? Que é aprendido, ou que pode ser aprendido. Se eu tivesse que escolher três main topics, três temas principais para serem trabalhados aqui deste currículo que apresentei, para mim, sem dúvida nenhuma, as forças e as virtudes, a capacidade das pessoas se conhecerem e saberem o que é que precisam no seu contexto, as emoções, porque as emoções, a gestão emocional e o autocontrole e o controle dos impulsos são muitas vezes destrutores de relações de confiança entre equipas, entre colegas, entre tudo, e a gratidão. Nas forças e nas virtudes, eu ainda trabalharia assim com um bocadinho de uns pozinhos de perlim-pim-pim, o perdão entre equipas, que também acho que é um tema muito, muito importante. Portanto, para mim era sem dúvida nenhuma o conhecimento, quem é que eu sou, quais é que são as minhas forças, a parte da minha gestão emocional, o meu autocontrole, o controle dos meus impulsos e a gratidão, porque a gratidão até faz bem à saúde e a malta quando tem uma saúde melhor falta menos. Podes sempre usar esse argumento a dizer, eles vão ser gratos, vão ficar menos vezes constipados e faltam menos. Bem, ajuda. Ajudou? Muito. Também posso dar aqui uma opinião do meu lado. Eu, pensando no processo de aprendizagem, selecionaria primeiro conhecer bem quem são essas pessoas, naquelas etapas que falámos há pouco, naquelas questões, crenças, hábitos, visual, sinestésico, auditivo, para conseguirmos criar uma personalização do processo. Depois, dar-lhe essa responsabilidade de escolher aquilo que mais faz sentido, tendo em conta, se calhar, uma lista já pré-definida, não é? Porque se houver alguma resistência, não faz sentido nada, nem sequer vão olhar para isso. E eu acho que por consequência disto tudo virá de certeza o envolvimento da pessoa neste seu processo de aprendizagem, que depois gera certamente uma mudança. É óbvio, a Susana falou de alguém resistente, não é? É óbvio que alguém que é resistente tem muito mais dificuldade na mudança, não é? Por isso é que estes processos que agora estão a acontecer de reskilling estão a ser algumas dores de cabeça para algumas empresas, não é? É preferível ter pessoas mais novas, sem vícios, sem hábitos e educá-los à nossa maneira, não é? Mas não pode ser tudo assim. Portanto, de facto é conhecer, para mim seria conhecer quem são, envolvê-los na escolha, responsabilizar pela escolha e depois, consequentemente, o envolvimento dessa pessoa iria acontecer e a mudança, creio que iria também acabar por acontecer. E acho. Mais alguma pergunta ou quer toda a gente ir jantar? A Catarina, onde é que ela está? Pronto, então se não há mais perguntas, sigam a Telma no LinkedIn, Telma Lopes, para mais dicas sobre a felicidade, sigam-me também a mim no LinkedIn, e agora se calhar passa à dona disto tudo, podemos depois continuar a conversa por mensagens no LinkedIn ou o que acharem, e eu passo a conversa à dona disto tudo, e obrigada a todos, a todas e aos 2 ou 3 todos que andam para aqui. Foi um prazer. Obrigada também pela vossa presença e por terem ficado até esta hora, um bocadinho depois da hora prevista. E obrigada pelas perguntas também. Muito obrigada também. Eu acho que foi bastante proveitoso e, embora não tenhamos tido assim tantas perguntas como gostaríamos, eu já li aqui alguns comentários de pessoas a agradecer à Cristina e à Telma, porque de facto foi uma partilha pequenina, porque sabe sempre a pouco, não é?
assim só uma horinha se dava pouco, mas eu penso que, pronto, que foi muito bom e, portanto, muito vos agradecemos, está bem? Entretanto, depois o vídeo será disponibilizado após aqui os arranjos do nosso técnico de informática no nosso site, está bem? Combinado. Muito obrigada e resta uma boa noite para todos. Obrigada.